Olá, galera concurseira, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Elvio Tolentino, seu professor de língua portuguesa, e vamos falar hoje de redação oficial, conteúdo bastante cobrado nos concursos. Em alguns editais aparece a alcunha redação oficial, já em outros aparece a inscrição correspondência oficial. Vamos relativizar essas duas noções. Em geral, a expressão redação oficial ela é utilizada em questões que vão cobrar mais a construção textual, no que diz respeito à linguagem utilizada, a adequação a aspectos gramaticais e no que diz respeito à norma culta da linguagem. Já a expressão correspondência oficial, ela diz mais respeito aos expedientes que circulam no serviço público, em especial a construção dos ofícios, que são a tipologia ou gênero textual mais utilizado em comunicações no serviço público, ok? Então, vamos lá, vem comigo. Atenção, redação oficial, portanto, a forma como o serviço público se comunica, né? Existe um padrão a ser respeitado e esse padrão ele é regido pelo Manual de Redação Oficial ou de Correspondência da Presidência da República. Nós tivemos agora recentemente uma revisão desse manual e a gente vai agora trabalhar segundo o novo Manual de Redação Oficial, quais são os ditames para você arrebentar na sua prova. Então, são características gerais da redação oficial: a objetividade, a concisão, a coesão e a coerência, a impessoalidade, porque não é a pessoa que escreve, é o serviço público quem está escrevendo. Ou seja, a impessoalidade, naturalmente, dentro das acepções aí da administração pública, é uma exigência. Formalidade e padronização, naturalmente, os órgãos devem seguir um mesmo padrão. Não pode haver, portanto, formalizações ou padronizações distintas. Todos têm que utilizar a mesma linguagem, a mesma diagramação. E, naturalmente, o uso da norma padrão da língua portuguesa, o respeito à norma culta da linguagem e ao que prevê a gramática normativa, ok? Vamos analisar, então, alguns critérios. Bom, em relação à objetividade, ela vai acontecer quando ocorre uma imediata comunicação entre quem escreve e quem lê, ou seja, o princípio do bom entendimento está aqui incluído na objetividade. Ou seja, muita gente considera que ao escrever uma correspondência oficial deve-se utilizar uma linguagem bastante rebuscada, palavras herméticas, de difícil acesso. Mas não, é justamente o contrário. Dentro do padrão da gramática normativa, você deverá optar por uma linguagem simples, objetiva, direta. Naturalmente, as correspondências oficiais deverão ser entendidas e absorvidas por quaisquer cidadãos, ok? Então vejamos, ocorre então essa objetividade na compreensão imediata do leitor. Usando então palavras simples, em seu sentido comum, você obterá essa objetividade. Também use frases curtas. Por que frases curtas? Para que a absorção do sentido seja mais efetiva. E sempre essas frases na ordem direta, optando por escrever primeiro o sujeito, depois o verbo e só por último os complementos. Vamos manter a uniformidade dos tempos verbais. Então vai utilizar o pretérito perfeito, né, de forma uniforme, ou até mesmo o tempo presente de modo uniforme. Não use regionalismos nem neologismos, porque naturalmente quando você utiliza um termo regional ou mesmo um termo novo criado, há um entendimento limitado, uma parcela apenas da sociedade vai absorver essa acepção desses termos. Então, naturalmente, vamos evitar os regionalismos. Vamos pontuar o texto adequadamente, né, com a boa utilização da vírgula, do ponto final, e tem que ir direto ao
assunto, ou seja, aquelas introduções muito longas, aquelas saudações desnecessárias deverão ser evitadas, portanto. Comece direto no assunto. Se o ofício vai solicitar autorização, a expressão solicitação de autorização já deve constar no início da correspondência, ok? Então, objetividade, esse é um dos principais lemas da correspondência oficial, ok? Vamos falar de outro critério exigido. Vamos falar agora da concisão, que consiste em dizer muito, escrevendo o necessário, ou seja, escrever pouco e dizer muito, e direto ao ponto. A maioria esmagadora da população se mostrou indignada, insatisfeita, inconformada com as novas medidas tomadas pelo ministro. Este é um trecho prolixo, não é um trecho conciso, ou seja, adjetivações muito exageradas, substantivações exageradas, isso torna o texto prolixo, ok? Então, seja exato, seja exata na escolha do vocabulário que vai utilizar na correspondência oficial. Uma reconstrução desse trecho, portanto, seria: a maioria da população demonstrou insatisfação diante das novas medidas tomadas pelo ministro. Aí sim nós temos um trecho mais conciso, um trecho mais econômico. Então o princípio da concisão é o princípio da economia da linguagem, ok? Importantíssimo princípio na correspondência oficial, ok? Bom, continuando, vamos falar da coesão e da coerência. Naturalmente são conceitos distintos, né? A coesão diz respeito à costura, ao relacionamento estabelecido entre frases, entre trechos, enquanto a coerência é o princípio do entendimento, da clareza. Mas podemos concluir que quanto mais coeso é um texto, mais coerente ele se torna, mais claro, mais acessível para o entendimento do leitor. Portanto, vamos caprichar na coesão. Quais são os critérios, então, para se ter coesão? Veja só, é o princípio da não repetição de palavras. No exemplo, nós temos aí: o ministro apresentou um relatório. Ele apresentará o estudo na reunião. Naturalmente, aí nós temos o pronome ele, retomando o sentido da expressão ministro, recurso aí da anáfora, não é isso mesmo? Apontou para trás, daí houve uma economia na repetição. Então nós temos um relacionamento do segundo trecho com o primeiro, costurado por meio do pronome, ok? O presidente marcou uma reunião, mas não disse o assunto a ser tratado. Aqui o verbo, de forma elíptica, vai retomar a terceira pessoa da expressão o presidente, não é isso? E naturalmente aqui a conjunção mas, conjunção adversativa, promove a costura entre a oração 1 e a oração 2. Beleza? Então, as conjunções, elas são excelentes para serem utilizadas como recursos de costura ou de coesão textual. Importante conceito, portanto, é o conceito da coesão, ok? Bom, as formas de tratamento também são essenciais na correspondência oficial. Como são órgãos públicos que estão se comunicando, ou órgãos públicos se comunicando com cidadãos, naturalmente as formas de tratamento precisam ser uniformizadas, não é isso? Não podemos tratar as pessoas ou os dirigentes pelo pronome você ou pelo pronome tu, por exemplo, porque vai gerar uma pessoalidade. Portanto, a correspondência oficial, ela precisa ter o quê? Um esfriamento da linguagem, a formalidade na linguagem. Então, o domínio dos pronomes de tratamento é essencial para você obter sucesso
na correspondência oficial, ok? E aí, com relação às formas de tratamento, na redação oficial, o uso dos pronomes de tratamento ocorre em 3 momentos: no endereçamento, no vocativo e no corpo do texto. Naturalmente, você vai enviar uma correspondência oficial, ela passará por um envelopamento. Nesse envelope virá o endereço do destinatário. Aí já aparece a forma de tratamento, que deverá utilizar um pronome de tratamento adequado, conforme nós veremos na sequência, ok? Em seguida, já lá no documento, no início do documento, aparece o vocativo, o chamamento, aquela estrutura obrigatória do início de qualquer correspondência, né? Aí também aparecem as formas de tratamento. E no corpo do texto, no interior dos parágrafos, também vai aparecer a forma de tratamento adequada para cada situação ou para cada interlocutor. Tudo bem? Bom, no vocativo, então, o autor dirige-se ao destinatário no início do documento, no corpo do texto, pode-se empregar os pronomes de tratamento em sua forma abreviada ou por extenso. O endereçamento é o texto utilizado no envelope que contém a correspondência oficial, conforme vimos aqui, ok? Bom, então é muito importante você dominar os pronomes de tratamento, concurseiro e concurseira. Isso é uma convenção linguageira, é uma convenção, portanto, nas formas de tratamento. Em geral, a gente utiliza senhor e senhora para quaisquer cidadãos. Porém, algumas autoridades demandam expressões específicas para cargos de autoridades, como por exemplo prefeitos, governadores, ministros, deputados, senadores. Vamos utilizar Sua Excelência ou Vossa Excelência, ok? Porém, para pessoas que ocupam cargos na monarquia, já há uma distinção. Para os reis, né? Por exemplo, Vossa Majestade, Sua Majestade. Para os príncipes e princesas, Vossa Alteza, Sua Alteza. Para ocupantes do clero, como por exemplo o Papa, Vossa Santidade ou Sua Santidade, né? Em relação aos arcebispos, Vossa Reverendíssima, ok? Em relação aos padres comuns, Vossa Reverência. Afinal de contas, o padre é o reverendo, ok? Mas em geral no serviço público utiliza-se mais Vossa ou Sua Excelência, ok? Vejamos alguns exemplos aqui. Então, aqui nós temos uma tabelinha que nos traz o cargo do presidente da República. No endereçamento, nós vamos utilizar a Sua Excelência, o senhor fulano de tal. No vocativo, no chamamento do início da carta, Excelentíssimo senhor presidente da República. Como tratamento no corpo do texto, Vossa Excelência. Como estamos falando do chefe supremo do Poder Executivo, não utilizamos a abreviação, ok? Da mesma forma, para o presidente do Congresso Nacional. Lá no endereçamento a Sua Excelência o Senhor, no vocativo Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional, Vossa Excelência. Portanto, o pronome de tratamento a ser utilizado no corpo do texto. E por estarmos falando do chefe supremo do Poder Legislativo, não utilizamos a abreviação, ok? Para o presidente do Supremo Tribunal Federal, a mesma analogia. A Sua Excelência, o Senhor, fulano de tal. No vocativo, no chamamento Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal. E no tratamento do texto, vamos utilizar Vossa Excelência. Por estarmos falando do Supremo Chefe do Poder Judiciário, não vamos utilizar a abreviatura, ok? Já para o vice-presidente, para ministros de Estado,
né, para secretários executivos, diretores, a gente simplesmente utiliza senhor ou senhora seguido do respectivo cargo. Portanto, para prefeitos, governadores, o mesmo sistema. No vocativo, senhor governador, senhor prefeito. Tratamento, Vossa Excelência, por estarmos falando de autoridades. E já que nesse caso, como não são os chefes supremos de cada poder, a abreviatura ou abreviação é sim permitida. Tudo bem? Bom, então, falando ainda das formas de tratamento, nós elegemos a terceira pessoa gramatical. Mesmo sabendo que quando utilizamos Vossa Excelência, estamos falando com o interlocutor ou com uma pessoa, o sistema de concordância ele acontece todo na terceira pessoa gramatical, né? Muitos concurseiros batem o olho em Vossa Excelência e acham que pelo fato de estarem utilizando vossa, que a expressão é parente do vós, né? E aí, Vossa Excelência, assinastes o documento ou Vossa Excelência assinou o documento? Acabei de dizer. Se os pronomes de tratamento pertencem à terceira pessoa gramatical, todo o sistema de concordância na frase se dará em terceira pessoa. Portanto, Vossa Excelência assinou o documento. Assinou na terceira pessoa, concordando com o sujeito Vossa Excelência de terceira pessoa gramatical, mesmo que discursivamente estejamos falando com o outro. Já a expressão Sua Excelência, como nós estamos vendo aqui, né, com a abreviação SXA, utilizado para falar de uma pessoa, para falar do outro, ok? Então, Vossa Excelência equivale a você, né? É para falar com a pessoa. Sua Excelência equivale a ele, ela. É para falar da pessoa, ok? Então, Vossa Excelência deverá designar seu ou vosso representante na reunião. Naturalmente, designar seu representante na reunião. Até mesmo os pronomes vão concordar em terceira pessoa. Portanto, não esqueça, Vossa Excelência e Sua Excelência, Vossa Majestade ou Sua Majestade, Vossa Santidade ou Sua Santidade, não importa. Qualquer pronome de tratamento, assim como senhor e senhora, são de terceira pessoa gramatical, ok? E em relação à concordância nominal, Vossa Excelência ficou indignado ou indignada? Depende. Se a autoridade for homem, ficou indignado. Se for mulher, Vossa Excelência ficou indignada, ok? Se aceita a concordância de gênero, masculino e feminino, naturalmente também vai aceitar a concordância de número. Então, Vossas Excelências, Suas Excelências também poderão ser utilizados no plural, portanto. Então, Vossas Excelências ficaram indignados, Suas Excelências ficaram indignadas, tudo bem. Flexiona em gênero e flexiona em número. Tudo bem? Vamos ao outro aspecto. Vamos falar aqui do signatário. Naturalmente, como estamos falando de uma correspondência, ela deverá ser assinada por quem envia, né? Ou seja, pela autoridade ou pelo detentor do cargo em questão. E aí o manual de correspondência nos diz o seguinte, que a expressão do signatário, ou seja, a assinatura, ela deverá estar sobreposta ao nome da autoridade ou do cargo, ou do ocupante do cargo em questão, seguido do próprio cargo. A única exceção, o único cargo que não precisa obrigatoriamente estar explícito é o cargo do presidente da República, né? Então, pode-se simplesmente assinar em cima do próprio nome. No caso,
do presidente da República, ok? Agora, em relação a todos os demais cargos, a assinatura ela vem em cima do nome e embaixo do nome próprio vem o cargo. Como exemplo, nós temos aqui, né, Renato Casagrande, governador, seria, portanto, o cargo ocupado, não é o presidente da República, portanto, tem que aparecer o cargo, e aqui em cima do nome, naturalmente, a assinatura em questão. Algumas pessoas que em cima do nome tracejam uma linha, essa linha não é utilizada, ok? Então, a linha em cima do nome não se usa, simplesmente se deve assinar em cima do nome sem a linha tracejada, ok? Tudo bem? Então agora vocês viram os primeiros conceitos da correspondência oficial, características da linguagem, né, que tem que ser objetiva, direta, concisa. Esses são os primeiros preceitos. A questão do tratamento, das formas de tratamento, isso é essencial na correspondência oficial, ok? E agora nós vamos falar da construção em si, nos mínimos detalhes das correspondências oficiais, principalmente da construção dos ofícios, que são as modalidades textuais que mais circulam no serviço público, ok? Fora a edição do novo manual de redação oficial da Presidência da República, que é o norte, que é o que rege a construção desses documentos, nós também precisamos comentar sobre o decreto presidencial de 11 de abril de 2019, expedido pelo presidente Jair Bolsonaro, em que se propõe algumas mudanças na forma de tratamento, ok? Em geral, o que se vinha utilizando para todos os poderes da nossa federação era o seguinte, que para altas autoridades, Vossa Excelência, Sua Excelência e demais cargos, Vossa Senhoria, Sua Senhoria. No entanto, após a publicação desse decreto, na esfera do poder executivo, simplesmente vai se utilizar senhor e senhora seguido do seu respectivo cargo, ok? Então, senhor ministro, senhor secretário, senhor diretor, ok? Senhora diretora, senhora gerente, senhora ministra. Isso ocorre dentro do poder executivo apenas, ok? Para outros poderes, o decreto presidencial não vai valer, pois naturalmente o presidente ele é o representante do poder executivo, ok? Então, em outros poderes, como no legislativo e no judiciário, continua valendo Vossa Excelência, Sua Excelência. Ok? Então, a partir desse decreto, conforme nós estamos vendo aqui, se utiliza em geral senhor diretor, senhora ministra. Ok? Agora, não esqueçam, aos demais poderes, se a correspondência, por exemplo, for expedida, por exemplo, pelo Poder Judiciário, em correspondências para chefes de poderes, utiliza-se seguido do cargo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Federal ou da Câmara dos Deputados. Importante observar, né, embora muita gente já sabe, algumas pessoas ainda utilizam a questão do digníssimo ou do ilustríssimo. Não se utiliza digníssimo por um simples princípio. Todo mundo, para ocupar um cargo público, o primeiro pré-requisito é ter dignidade, é ser uma pessoa digna, não é isso mesmo? E a questão do ilustríssimo, né, com a abreviação ILMO, ilustríssima, ILMA, também foi abolido do esquema da correspondência oficial. Lembrando também que doutor ou doutora é título acadêmico, não é pronome de tratamento. Então, doutor e doutora também não serão utilizados na correspondência
oficial. Então, o que o decreto presidencial nos fala? Nos fala que vamos utilizar dentro da esfera do Poder Executivo senhores e senhoras seguidos do respectivo cargo. Demais poderes continuam seguindo os mesmos preceitos, ok? Esse decreto de 11 de abril de 2019, portanto, só vale dentro dos limites do Poder Executivo. Tudo bem? Então vem comigo, vamos falar da construção do texto, das partes do expediente, ou das partes do documento expedido, ou das partes do padrão ofício, ok? Antigamente, havia uma distinção em relação à finalidade do ofício, ou do memorando, ou do aviso. Antigamente, o padrão ofício era subdividido nesses 3 gêneros, em que o ofício era utilizado para tratar de assuntos externos, o memorando para tratar de assuntos internos e o aviso seria uma correspondência entre autoridades, né? Naturalmente, isso foi abolido no novo manual, na nova edição do Manual de Redação da Presidência da República. E agora, todos esses documentos são genericamente chamados de ofício, embora dentro de um ofício existam algumas distinções, conforme a gente verá a seguir. Então, vamos ver cada parte agora da construção desses importantes documentos para o serviço público. Bom, a iniciar pelo cabeçalho, né? O cabeçalho é o que inicia, é a primeira informação com a qual teremos contato no ofício. Vai ser utilizado apenas na primeira página do documento. Sim, um ofício poderá ter mais de uma página, poderá ter 2, 3, 4 páginas, embora seja mais comum encontrarmos ofícios, né, até pelo caráter da objetividade, em uma página apenas. Mas não é proibido escrever 2, 3, 4 páginas, claro que não. Mas o cabeçalho, em geral, no padrão ofício, traz o brasão de armas da República, ok? Que poderá ser impresso, colorido ou em preto e branco, tanto faz. Embaixo do brasão, o nome do órgão principal, ok? Então, por exemplo, se for um Instituto Federal, o órgão principal, qual é? Ministério da Educação, não é verdade? Ou seja, o Instituto Federal seria um órgão secundário. Então, embaixo da alcunha Governo Federal, Ministério da Educação, apareceria Instituto Federal. E o espaçamento simples de 1, né, centímetro entre as linhas, ok? Então, a primeira informação a entrar é o brasão. Naturalmente, alguns órgãos têm, né, os seus próprios, a sua própria logo, o seu próprio símbolo. Em se tratando de um órgão do governo federal, indica-se o uso do brasão da República, portanto, ok? Então, outras logos ou outros símbolos não são indicados, ok? Siga então o uso do brasão com os órgãos do mais geral para o mais específico com espaçamento 1. Tudo bem? Outra parte do nosso documento é a identificação do expediente. A identificação do expediente traz o quê? O tipo de ofício, o órgão que expede, o número desse ofício, o ano de expedição. Outro dado importante é a identificação do expediente, né? Que tipo de documento é esse que está sendo expedido? Qual é o número dele de registro? Qual é o ano de expedição? Tudo isso tem que aparecer para identificar o documento, até mesmo quando for respondido esse ofício, deverá fazer referência ao expediente que provocou essa resposta. Então a gente tem que identificar todos os documentos por número e órgão e ano de expedição. Então as informações que entrariam são as seguintes: o nome do documento, o tipo de expediente por extenso, portanto. Então, se for um ofício, vai aparecer a expressão ofício lá por extenso. E
em letras maiúsculas, seguido da indicação da numeração. E aí, é o ofício número 1 de 2021? É o ofício número 2? É o ofício número 5? A identificação, ela necessariamente traz o número de registro desse ofício. Seguido, então, de informações do documento, né? O número, o ano de expedição em 4 dígitos e siglas usuais do setor que expede o documento, da menor para a maior hierarquia. Ou seja, se for um documento expedido pela Polícia Federal, nós teremos lá Polícia Federal, Ministério da Justiça. Ou seja, é sempre do órgão mais específico para o órgão mais geral. Essa identificação, ela é necessária no início do documento, ok? E naturalmente o alinhamento será na margem esquerda da página, ok? Então, margem esquerda, nome do ofício, né? Ofício por extenso em maiúsculo, seguido do número, ano de publicação e em seguida o órgão que está expedindo, né? Se houver uma subdivisão entre esses órgãos, é do específico para o mais geral, portanto, ok? Bom, próxima informação que entra no seu ofício é o local e a data do documento. O local de expedição a gente conhece como topônimo, não é isso? E aí, abaixo da identificação do documento, na margem direita, nós teremos aí a cidade de onde o documento é expedido, seguido da data por extenso, ok? Então, teremos o nome da cidade, o topônimo, seguido da data de expedição por extenso, ok? Então, são informações necessárias, local e data. Esse nome da cidade de onde foi expedido o documento, ele é seguido de vírgula. Não utilizamos o nome do estado ou a sigla da unidade da federação, é somente o nome da cidade, ok? Naturalmente, o dia do mês vai ser grafado em numeração ordinal se for o primeiro dia do mês. O que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo que não existe 01 de abril, é 1º de abril. Não existe 01 de junho, é 1º de junho, com o numeral ordinal, portanto, ok? Outra informação interessante, passando do primeiro dia do mês, automaticamente a numeração volta a ser cardinal. Então, 2 de abril, 5 de maio, 7 de junho, por aí vai, ok? E não se deve utilizar 0 à esquerda do número que indica o dia do mês, ok? Pelo princípio mesmo da objetividade e concisão. O nome do mês, janeiro, fevereiro, julho, agosto, dezembro, o nome do mês é sempre com inicial minúscula, ok? É nome comum, o nome do mês é nome comum, não é nome próprio, portanto, inicial minúscula, ok? Pontuação, vamos colocar um ponto final no final dessa expressão. Não é vírgula, não é título que dispensa o uso de pontuação, de fato, haverá um ponto final. Ok? E o alinhamento sempre na margem direita. Como exemplo, São Paulo, 8 de março de 2021, sem o 0 à esquerda do 8, portanto. Ok? Vamos falar agora do endereçamento, né? Para onde vai, como tratar, como preparar um envelope. Temos algumas obrigações aqui a serem cumpridas. Por exemplo, a questão da forma de tratamento que será utilizada. Já te falei que dentro do Poder Executivo, decreto presidencial manda chamar todo mundo de senhor e senhora. Então, ao senhor fulano de tal, à senhora fulana de tal, ok? Já nos demais cargos, nos demais poderes, continua valendo a sua excelência, o senhor, a sua excelência, a senhora, porque naturalmente foge desse decreto presidencial, ok?
Bom, outras informações aí então, após a forma de tratamento, vem o nome do destinatário, embaixo do nome do destinatário vem o cargo que ele ocupa, e embaixo do cargo vai entrar o endereço postal de quem receberá o expediente, dividido em duas linhas. Naturalmente, na primeira linha deste endereço vai entrar o quê? Rua, número, se tiver número de sala, vai entrar também, bairro, para só na segunda linha aparecer o nome da cidade, a sigla do estado e o CEP, ok? Agora, lembrando que se você estiver enviando uma correspondência para o Senado Federal, para o Palácio do Governo do Estado, naturalmente não vai precisar colocar nome de rua, número do imóvel, bloco. Por quê? Ali nós temos um local de domínio público. Então, se você vai mandar uma correspondência para um senador, né, lá no Senado Federal, qualquer funcionário dos Correios sabe onde é o Senado Federal. Né? Então, naturalmente, você não precisa colocar o endereço completo, né? O nome da avenida, esplanada dos ministérios, número tal, tal, tal. Lógico que não, porque o endereço é de domínio público. Mas se for qualquer outra instituição, aí sim, tem que entrar pormenorizado o endereço com todos os detalhes. Beleza? Outras informações. Naturalmente, quando vai separar cidade e a unidade da federação, você pode substituir a barra pelo ponto ou pelo travessão. No caso de ofício ao mesmo órgão, não é obrigatória a informação do CEP. Naturalmente, você está no mesmo órgão, podendo ficar apenas a informação de cidade ou unidade da federação, ok? E o alinhamento do endereçamento é a margem esquerda da página. Então, atenção, onde entra esse endereçamento? Primeiro lugar, no envelope. A Sua Excelência, o senhor fulano de tal e o endereço embaixo. Só que lá no documento, lá no ofício, depois do título do documento, depois da data, vem o endereçamento. Porque, naturalmente, a pessoa, antes de começar a ler o teor do documento, ela deverá ter certeza se aquele documento é para ela de fato. Tudo bem? Então, o alinhamento do endereçamento é na margem esquerda da página, ok? Data na direita, endereçamento na esquerda, ok? Logo depois do endereçamento, nós teremos o campo assunto. E esse campo assunto tem que ser grafado de uma maneira muito objetiva, muito concisa, né? De forma bem resumida e bem objetiva. Antes do início do documento, portanto, antes do vocativo de início da correspondência, vai entrar o campo assunto, em negrito, com 2 pontos. Então, se for um ofício, por exemplo, pedindo autorização para realizar concurso público, assunto, pedido de autorização para concurso público. Tudo bem objetivo, bem direto. Então, algumas características aqui. A palavra assunto, ela deve anteceder a frase que define o conteúdo do documento, seguida de 2 pontos. Essa descrição do assunto, a frase que descreve o conteúdo do documento, deve ser escrita com inicial maiúscula. Não se deve utilizar verbos e sugere-se utilizar de 4 a 5 palavras, pelo princípio da concisão mesmo, ok? O negrito dá destaque para que o agente público já tenha certeza do que se trata. A pontuação, o ponto final, vai entrar sim no final da expressão, no final do enunciado, ok? Alinhamento também, a margem esquerda da página. Um exemplo, então, assunto, 2 pontos, encaminhamento de documentos, ponto final, ok? Uma outra característica é a questão da diagramação, né? Sabemos que deverá haver
uma uniformidade nas correspondências oficiais, ok? Então, ao diagramar o texto, o padrão da diagramação será o padrão justificado. Os parágrafos serão escritos em blocos uniformes, portanto, ok? Com espaçamento simples entre linhas, né? E aí, o espaçamento entre os parágrafos de 6 pontos após cada parágrafo, ok? O recuo do parágrafo além da margem é de 2,5. Então, se a sua margem esquerda tem 3 centímetros obrigatoriamente, você vai espaçar mais 2,5 para começar a escrever a primeira linha do parágrafo, ok? A partir da segunda linha do parágrafo, só o espaçamento da margem mesmo, ok? Numeração dos parágrafos deverá entrar apenas quando o documento tiver 3 ou mais parágrafos, desde o primeiro parágrafo. Não se numeram vocativo e fecho, porque o vocativo é um elemento pré-textual e o fecho é um elemento pós-textual. Então, somente a questão dos parágrafos de conteúdo do texto é que serão enumerados. Não esqueça, somente se o documento tiver 3 ou mais parágrafos, a partir de 3 parágrafos, portanto. Ok? E vamos lembrar que o novo manual de correspondência alterou a fonte, né? Antigamente era Times New Roman, agora é Calibri ou Carlito, ok? Portanto, Calibri ou Carlito é a nova fonte a ser utilizada no texto, ok? Lembrando que utilizamos fonte de tamanho 12 para o texto, tamanho 11 para aquelas citações e 10 para notas de rodapé. Tudo bem? E aí, para quem que se utiliza respeitosamente e para quem que se utiliza atenciosamente? Veja só, para autoridades de hierarquia superior, respeitosamente. Portanto, se nós temos aí um reitor de Instituto Federal enviando ofício para o ministro da Educação, respeitosamente. Se nós temos um delegado de Polícia Federal enviando ofício para o ministro da Justiça, respeitosamente, ok? E para autoridades de mesma hierarquia ou hierarquia inferior, utiliza-se o atenciosamente, ok? E esse fecho vai ser alinhado na margem esquerda da página, né? Então, margem esquerda da página, vai haver o recuo do parágrafo, ou seja, além dos 3 centímetros da margem esquerda, mais 2,5, é como se estivesse iniciando, né, um novo parágrafo, apesar de que esse é um elemento pós-textual, por isso não leva a enumeração. O espaçamento simples, conforme o corpo do texto, e o espaçamento de 6 pontos, e naturalmente não será numerado. Tudo bem? Com relação à numeração das páginas, nós sabemos que a numeração ela é obrigatória a partir da segunda página. Mas atenção, não seja inocente. Por quê? Algumas questões já foram cobradas no sentido de perguntar para o candidato se a enumeração da primeira página é proibida. O manual fala que ela é obrigatória a partir da segunda página, ok? Então, enumeração obrigatória a partir da segunda página, ok? Mas não significa que ela é proibida na primeira. Então, você pode enumerar caso deseje, embora seja mais comum enumerar a partir da segunda página, ok? E a fonte continua sendo Calibri ou Carlito, e a numeração segundo o novo manual entra no rodapé do documento ou acima da área de 2 centímetros da margem inferior. Tudo bem? Bom, então vamos revisar a questão da formatação do documento. Lembrando que o tamanho do papel é o papel A4, que tem 29,7 centímetros por 21. Algumas questões tentam confundir os candidatos chamando de papel
tipo carta. Algumas pessoas caem nessa armadilha, porque pensam na expressão correspondência oficial, mas não esqueça, é o A4, ok? A margem lateral esquerda, ela entrará com 3 centímetros, enquanto a margem direita, ela terá 1,5, beleza? Margens superior e inferior virão com 2 centímetros, ok? Porém, a área reservada ao cabeçalho, lá em cima, no início do documento, além dessa margem superior, mais 5 centímetros para que caiba o brasão da República, o nome do órgão e as suas respectivas subdivisões. Tudo bem? Na área do rodapé, os 2 centímetros da margem inferior do documento. Ali podem entrar dados como endereço do órgão, expedidor, o e-mail para contato, os telefones, essas informações do órgão que expede geralmente entram nesse rodapé. Tudo bem? Pode-se imprimir em ambas as faces do papel, não tem problema, mas nesse caso não esqueça, a margem sairá espelhada, né? E a maioria dos programas de edição de texto já fazem esse espelhamento da margem automaticamente, ok? Significa que o que era a margem direita na primeira face será a outra margem na outra face da folha. Tudo bem? Cores. Os textos deverão ser impressos na cor preta, em papel branco. Então, por exemplo, a questão do papel reciclado, né, que é aquele papel de cor mais escura. Muitos órgãos utilizam, né, com aquela intenção da economia dos recursos, a questão de valorizar o reuso. Portanto, o papel reciclado é um hábito, mas não corresponde ao que diz a correspondência oficial. Para a correspondência oficial, o papel deverá ser branco, ok? E grafado na tinta preta, liberando cores apenas para gráficos, ilustrações e, por exemplo, logos utilizadas lá no cabeçalho, ok? Então, papel branco, cor preta. Beleza? Bom, vamos ver aqui outras características do documento, né? A gente sabe que o padrão ofício só vai ter um gênero textual, o próprio ofício. Então, não existe mais memorando, não existe mais aviso. Tudo bem? E aí o ofício, ele segue algumas subdivisões, conforme a sua dinâmica de circulação. Por exemplo, o ofício circular. Ocorre o ofício circular quando um órgão envia o mesmo expediente para mais de um órgão receptor. A sigla na epígrafe será apenas do órgão remetente. Então, um órgão para vários órgãos, o mesmo texto saindo de um órgão para vários órgãos, ofício circular, ok? Então, se por exemplo o Ministério da Saúde emite um ofício que irá para a Anvisa, que irá para o SUS, que irá para outros órgãos, um ofício circular, portanto, ok? A outra subdivisão é o ofício conjunto, que vai acontecer quando mais de um órgão envia conjuntamente o mesmo expediente para um único órgão receptor. As siglas dos órgãos remetentes constarão na epígrafe. Ou seja, lá junto, né, do nome ofício conjunto, número tal, ano tal, vão aparecer as siglas dos órgãos remetentes. Então, se por exemplo a Anvisa mais o SUS emitem um ofício
para o ministro da Saúde, vai aparecer, portanto, sigla dos dois órgãos remetentes lá no início do texto, lá na identificação do expediente. Tudo bem? E uma outra subdivisão desse ofício seria o ofício conjunto circular. Ele vai acontecer quando mais de um órgão envia conjuntamente o mesmo expediente para mais de um órgão receptor. Então, vários órgãos enviam juntos para vários órgãos. E aí as siglas dos órgãos remetentes também constarão na epígrafe, ok? Então, se, por exemplo, a Anvisa junto do SUS enviam um ofício para o Ministério da Economia, para o Ministério da Fazenda, para o Ministério da Educação, a gente sabe que são vários órgãos mandando um ofício para vários órgãos, ok? Então, naturalmente, lá na epígrafe vão aparecer esses órgãos remetentes. Lembrando que há também uma possibilidade de grafar esses órgãos lá embaixo no rodapé, ok? Também é uma opção, beleza? Então, correspondência oficial são várias as características, você precisa resolver muitas questões para conseguir dominar, decorar todos esses conteúdos e são pontos importantes que você não poderá perder na sua prova, ok? Então, revisem esses conteúdos, façam muitas questões e mandem aqui as suas dúvidas, ok? Aquele abraço, bons estudos, fiquem com Deus!